sou o pastor Valdemir Alves Martins, membro da Primeira Igreja Batista Ebenezer do Parque Rondon, e hoje nós estaremos com o segundo estudos da revista Fundamentos da Nossa Fé. E hoje estaremos estudando sobre a autoridade das Escrituras, ou seja, e a Bíblia, a melhor revelação. Nos diz assim o seguinte: quando estudamos na lição anterior argumentos que comprovam a existência de Deus, percebemos que este poderosíssimo ser sempre se relacionou com a criatura humana. Através da natureza, Deus chama a atenção do homem para alguns dos seus estupendos atributos. Poder, aqui em Salmos 19:1, criatividade, Salmo 104:24, majestade, Salmo 29, versículo 4. No entanto, a revelação de Deus através da natureza não esclarece para o indivíduo a redenção programada pelo próprio Deus para a espécie humana e nem tampouco os seus elevados e santos propósitos. Através da consciência, todos os homens têm uma noção do que é certo e do que é errado. Romanos capítulo 2, versículo 14, também essa tal capacidade disposta na mente humana pelo próprio Deus. Desta forma, sabemos que Deus é um ser moral, mas tal revelação também é insuficiente, não só pelas mesmas eficiências da revelação através da natureza, mas também porque o próprio homem natural, ou seja, aquele que não nasceu de novo, é desprovido de entendimento e percepção espirituais e o conduz para a elaboração de normas de comportamento contrário ao caráter de Deus, como é o caso de algumas sociedades que veem com muita naturalidade a poligamia, quando o padrão divino sempre é a monogamia, que está em Gênesis, no capítulo 1, do 18 ao versículo 25. Segundo item, as Escrituras doadas por Deus. A Bíblia. A palavra Bíblia origina-se de um vocábulo grego que significa livros. Refere-se ao conjunto de livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Há três palavras básicas que são empregadas sempre que falamos da Bíblia: inspiração, inerrante e infalível. Vejamos cada uma delas detalhadamente. Primeiro, a Bíblia é inspirada por Deus. Essa é a melhor revelação. Vamos ver. A frase inspirada por Deus é presente em 1 Timóteo 3,16. Poderia ser também traduzida soprada por Deus e indica que as Escrituras não são obra humana, pelo contrário, foram elaboradas sob a supervisão do Espírito Santo. Daí podemos dizer que as Escrituras Sagradas são de autoria divina e não meramente humana, pois as palavras contidas nelas, apesar de serem escritas por homens e trazendo as marcas da autoria humana, foram escritas sob a influência do Espírito Santo, sendo por isso as palavras de Deus a expressão adequada é infalível e a sua vontade para conosco. Existe uma série de opiniões errôneas acerca da inspiração que devemos conhecer. Inspiração estática. Afirma que os autores bíblicos encontravam em transe semelhantemente, quando escreviam algo semelhantemente aos que os médiuns do Espiritismo. Mas em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 a 16, demonstra que os autores participavam pessoal e ativamente da confecção das Escrituras. Inspiração mecânica. Afirma serem os autores bíblicos meros secretários do Espírito Santo. Inspiração parcial. Defende que apenas parte das Escrituras tem origem divina. Porém, 1 Timóteo 3,16 salienta que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Se tais colocações quanto à inspiração não são
as melhores, como definiremos a correta? A melhor termo parece ser inspiração supervisionada. Vamos entender? Ou seja, o Espírito Santo supervisionou a seleção dos materiais a serem empregados pelos escritores, logo ele preservou os autores de todos os erros e omissões. Vamos ler atentamente essa passagem. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Segundo aqui, a Bíblia inerrante. Quando nos referimos à inerrância das Escrituras, queremos dizer que elas foram preservadas de qualquer erro naquilo que refere à salvação, à história ou qualquer outro tema. A Bíblia não contém erros. Podemos averiguar esta inerrância nos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. As provas da inerrância do Antigo Testamento, Cristo aceitou integralmente o Antigo Testamento. Cristo citou várias vezes o Antigo Testamento aqui no Novo Testamento, nas suas parábolas e nas suas indicações. A arqueologia também e a história concordam com o Antigo Testamento. E alguns estudos arqueológicos também comprovam que algumas personagens bíblicos foram reais. O segundo, as provas da inerrância no Novo Testamento. As Escrituras são harmoniosas. Não há contradições no que é expostos pelos autores bíblicos. Os evangelhos sinóticos, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo, são suplementos. Um completa aí o outro. Desde Mateus até o livro de Apocalipse, ele tem uma conotação a respeito do próprio Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo. Os escritos estão em harmonia com a história. Os fatos narrados nos escritos neotestamentários estão em harmonia com os relatos históricos de documentos daquela época. Por exemplo, o recenseamento, quando Quirino era governador da Síria, Lucas 2:2, e os atos de Herodes o Grande, em Mateus capítulo 2, 16 a 18, tem apoio histórico. A Bíblia é infalível. Tal afirmação tem a ver mais com os resultados da Escritura que quanto ao seu conteúdo. Quanto ao seu conteúdo, as Escrituras são inerrantes, quanto aos resultados são infalíveis. Quando afirmamos serem as Escrituras infalíveis, dizemos com isso que ela não conduzem os homens ao erro. Por exemplo, se a Bíblia diz que o homem é salvo pela fé, este homem deposita sua confiança em Cristo, verdadeiramente ele é salvo. Não há falha quanto aos resultados de sua salvação, graças à infalibilidade das Escrituras. Conclusão, vamos concluir aqui agora o estudo sobre as Escrituras. É importante definirmos algumas expressões básicas, o conteúdo principal desta lição. Primeiro, a Bíblia é a proposta divina para a necessidade que o homem tem de uma revelação direta e que trata das suas dúvidas e de problemas individuais. Há uma declaração essencial com a qual todos os cristãos devem concordar. A Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, foi inspirada por Deus, por isso é inerrante e infalível. Inspirada
refere-se ao fato de que o Espírito Santo ter supervisionado e selecionado os materiais das palavras utilizadas pelos autores bíblicos. Inerrância refere-se ao fato de não ser encontrado na Bíblia um erro, seja de qualquer forma. Infalibilidade refere-se ao fato de a Bíblia levar o homem a realizar o correto em todos os aspectos da vida, tendo os resultados por elas previstos. Então, que Deus abençoe, no nome de Jesus. Esse aqui é os fundamentos da nossa fé, segundo o nosso segunda lição, a autoridade das Escrituras, escrito pelo pastor Sinterval Varley Miranda. Um abraço, que Deus abençoe a todos os irmãos da Bafé.